Fala galera do Bitners, beleza? Tudo bem com vocês? É Junário com mais um tutorial aqui no canal. E hoje eu vou mostrar como fazer um upgrade num notebook da Compaq. E esse notebook é o CQ15, que é este notebook aqui. Ele é um notebook relativamente fino, tem um bom design, ele é leve, tem uma boa pegada aqui, a textura da tampa, do plástico aqui da parte de trás, né? Ele é meio poroso aqui. Ele não escorrega da mão, tá? Então, ele é um notebook fino, né? Não tem mais drive de DVD, ok? Todas as conexões de periférico ficam no lado esquerdo. Então, podemos ver aqui o conector de energia, o HDMI. Ele tem duas portas USB 3.0, tem uma porta USB 2.0 e aqui é o conector de áudio. Não sei se ele é só o fone de ouvido junto com o microfone. Alguns permite essa opção no mesmo conector. Você pode conectar um microfone com um fone de ouvido. Beleza? Então esse é o design dele aberto, tá? Ele é bem simples, mas é bonito. Tem um bom acabamento. O design dele é legal. Tem a textura assim, parece de metal, mas é tudo plástico. E por que ele está em minhas mãos? Bem, esse notebook aqui, ele tem um problema. Mas não é um defeito, é um problema no quesito armazenamento. Esse modelo aqui em específico, ele tem um SSD de 64 GB, o que para o padrão de hoje, 64 GB é pouco. Levando em consideração que você instala o Windows 10, e depois ele começa a fazer as atualizações, os aplicativos, um pacote Office, Adobe, aí você quer instalar alguma coisa a mais, pronto, já ocupou aí uma boa quantidade. Lembrando que dentro do sistema não é contado 64 GB, é menos, né? Então você tem um SSD de 32, dependendo dele é mostrado como SSD de 28, 27, depende do modelo, 29, mas nunca aquele valor exato, né? Então você compra um SSD de 120 GB, ele não vai mostrar 120 GB no sistema, ele vai mostrar menos. Mas, ok, então você tem todos os aplicativos que você precisa e a hora que vai colocar agora os arquivos, né, baixar, colocar música, vídeo, algo assim, cadê o espaço? Beleza? Então já começa a aparecer aquela barra vermelha, ou se não a mensagem que você tem pouco espaço de armazenamento. Então você vai ter que gastar com drives, né, com ou um HD, um SSD. Recomendo SSD porque senão vai formar um gargalo aqui, que muitas vezes esses notebooks já não tem um processador bom, assim, forte, né? Aí você coloca um HD, pronto, aí zoa tudo, um HD de 540 RPM, 5.400 RPM, aí pronto, vira uma carroça. Então melhor investir num SSD. Existem ainda notebooks sendo vendidos aí por preços extremamente exorbitantes, com armazenamento de 32 GB. É uma deslealdade muito grande entre algum consumidor, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui como abrir esse notebook. Ele é bem simples, é uma única tampa e ele tem 3, 6, 9, 10, 11 parafusos. Lembrando que o 11º parafuso fica embaixo de um lacre da Compaq. A hora que você perfurar esse lacre para desrosquear, você perde a garantia. Então, testa bem o notebook antes, bem que essas coisas dá problema assim que finaliza, né, os 365 dias da garantia, mas é aquilo, só conta e risco, né? Então, muitos fabricantes permitem até você trocar de sistema operacional, né? Então ele vem com Linux, você passa para o Windows 10 e não perde a garantia. Já você abrir e trocar um componente, é bem provável que você vai perder a garantia. Bom, então deixando o cliente ciente disso e você estando ciente disso, compre um SSD maior e faça a troca, tá bom? Eu vou mostrar agora tirando os parafusos, né, do notebook, beleza? Então tá aqui, ó, 3 parafusos desse lado, 3 parafusos aqui, 3 parafusos aqui e esses dois. Já furei aqui porque eu fiz um pré-teste para abrir essa tampa, não passar vergonha tentando aqui abrir e fazendo já faz uns estralos medonhos, parece que está quebrando, né? Mas por isso que eu já perfurei. Aqui tá o lacre, ó. Aqui perfurar já era. O bom desse notebook é que todos os parafusos são do mesmo tamanho, padrão. Então você não corre o risco de não marcar
o tamanho dos parafusos e colocar o maior onde que é menor. Aí a hora que você for apertar, ele passa, atravessa a carcaça, forma aquele calombinho e já era, estragou, ficou feio, não tem o que fazer, né? E pior fazer isso no notebook de cliente, né? Se eu explicar, é complicado. Então lá, eu só ter que pagar um notebook novo só por causa de um parafuso que marcou a carcaça, é triste, né? Mas pode acontecer. Então estou tirando aqui os parafusos. Tá, esse aqui não está querendo sair por causa do lacre aqui. Deixa eu guardar esses parafusos. Pronto. Agora vem a parte chata, né? Então você vai virar o notebook. Abra ele. Ok. E você vai fazer tipo uma alavanca, assim, ó, com a mão. Tá vendo? Ó? Simples, né? Faça isso do outro lado também. Ok, ó, já abriu. É feio o barulho, né? Parece que estou destruindo o notebook do cliente. Ó, pronto, soltou. Beleza? Pronto, guardado. Esse notebook ele já tem um design um pouco diferente, né? Interessante, ó. Então tá aqui, ó, as duas células de bateria. Aqui a bateria que faz com que a BIOS, né, armazena as configurações ali do setup que você configurou. Aqui está nosso SSD, dois alto-falantes, memória, processador, dissipador. Só que olha que interessante, o cooler, né, ele não fica próximo do dissipador, ele fica afastado. O ar entra por aqui, ele sopra na placa e ele é forçado a sair, deixa eu ver se eu consigo, por essa ranhura. Então o ar entra aqui e sai. Então ele não é direto soprando aqui nessa parte aqui de alumínio, né, com cobre. Então o ar entra aqui fresquinho, passa pela placa e depois junto e força sair por aqui. Mas beleza, vamos lá. Então está aqui nosso SSD. Ele está preso por dois parafusos, vou tirar eles. Esses SSD, alguns notebooks, nossa, eu acho isso uma baita de um risco muito grande quando você vai trocar. Por quê? Eles colocam esse cabo aqui, ó, flat, né, fininho. E se você não tiver cuidado, se você for puxar ele já, tá saindo, que beleza. Quando ele tá preso, ele rebenta isso aqui, ou senão alguns são soldados direto na placa. Tristeza, né? Então vem aqui. Ó, esse é o cabinho, ó, muito frágil, ó. Depende de você ficar entortando muito isso aqui. E olha que isso aqui é um perigo. Ele vem tão preso aqui, ó, que se você tiver cuidado, for bruto puxar, você arrebenta isso aqui. Então tem que ser com muita, muita calma. Pronto, soltou. Beleza, tá aí. E esse é o SSD de 64 GB, se eu não me engano, 64 GB pelo modelo aqui do chip, mas é 64 GB. Então a gente vai substituir. Então aqui está o SSD. Simples, né? Então vou tirar isso daqui, deixa eu ver qual que é a posição. Marca isso assim. Não, assim. Cadê? Ele estava aqui, então ele fica assim. Então eu tenho que tirar essa parte, tirar os parafusos e a gente vai colocar o novo SSD.
Pronto, fechado. Então aqui, SSD. E agora eu vou abrir um novo aqui. Pronto. Aí. Novo SSD. Tá aí. Agora a gente vai colocar ele aqui. Então essa parte é assim, só parafusar. Sem brutalidade, deu aperto, ok. Agora vamos colocar aqui nossa, é triste isso aqui, hein? Olha. Qual que é o lado correto? Aqui, ó. Assim. Pronto. Encaixa com cuidado. Pronto. Aí, já era. Agora, parafusar novamente. Ok? Agora é só fechar. Pronto, travou. Vou abrir aqui para não apertar a tela junto com... Só quebrar, dá problema na tela, fechando o notebook. Aqui, falta esse pedacinho. Pronto. Tudo certinho. Agora só parafusar. Pronto, notebook fechado. Ok. Vamos abrir. Agora, possivelmente, quando você for instalar, você vai precisar de entrar na BIOS e alterar algumas configurações no setup. Então você vai ter que somente desabilitar a segurança e mudar para Legacy. Então vamos acessar. Então para esse notebook você vai ter que preparar um pendrive um pouco diferente, tá? Então você vai abrir aqui, ó. Você já tem a ISO do Windows que você quer instalar, o Windows 10, preferencialmente o Windows 10 de 64 bits. Você vai baixar o Rufus. E o processo é bem simples. Então você vai selecionar aqui o pendrive, tá? Então ele já está conectado aqui, nesse caso é a unidade H. Então certifica aqui a unidade H. Aí aqui, ó, tipo de partição e do sistema de destino. Geralmente é partição MBR para BIOS ou UEFI. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar GPT para UEFI, ok? Feito isso, aqui se não estiver selecionado, você clica em imagem, clica aqui no selecionar uma imagem ISO,
e você vai mostrar, apontar. Nesse caso está na área de trabalho e o Windows 10 seleciona, abrir, verifica novamente a nota que ele alterou, volta para cá e altera GPT para UEFI, ok? Feito isso, basta clicar em iniciar, clique em OK e ele vai gravar a imagem ISO no pendrive. Pronto, criamos já o pendrive, fácil, configurado, leva alguns minutos. Agora é só fechar e agora vamos para o notebook. Tem uma diferença como é configurado a ISO no pendrive, tá bom? E agora eu vou colocar um pendrive preparado para GPT para EFI. Pronto, já pendrive conectado. Se tudo der certo, ele não vai nem entrar na BIOS, tá? Então vou ligar o notebook, pronto, ligado, e ele já vai para a tela de inicialização já de carregamento do sistema operacional. Noto que ele já começou a carregar aqui. Aguardando. Eu vou ligar aqui, para facilitar para mim, vou colocar um mouse, fica mais fácil aqui para trabalhar. Então deixa eu passar aqui por trás dele. Então você viu que um detalhinho que tem que fazer, né? Então você tem que preparar um pendrive com GPT, tá? Não pode ser MBR. Vou conectar aqui a fonte dele. Pronto, conectado. E agora sim fica mais fácil para trabalhar. Então agora é 1h38. Vamos ver quanto tempo vai levar para nós deixar esse notebook todo preparado. Então, só inicializar, instalar. Procedimento simples, né? Então vamos aqui clicar em ignorar, onde está pedindo a chave do produto. Então vamos aguardar alguns segundinhos. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, vai ficar mais fácil. Vamos aceitar o termo, né, a licença, clica em avançar. Aqui tem qual tipo de instalação você deseja. Atualização personalizada, nesse caso personalizada, e ele mostra ali a unidade, né, o SSD novo de 223.6 GB. Tá? Então, aqui no caso você não precisa nem excluir, não precisa nem formatar. Se você quiser particionar, você clica em novo, tá? Então aí você consegue dividir as partições, criar as partições do tamanho que você quer, tá? Então nesse caso a gente só vai formatar, só clicar aqui, ó, em avançar, que ele já vai criar, formatar, criar a partição, tudo automaticamente. Então clicado, ele demora alguns segundinhos e ele já começa já a copiar os arquivos do Windows, que levam alguns minutos, né? Feito isso, ele vai preparar os arquivos para instalação, ele vai instalar os recursos, ele vai instalar a atualização, ele conclui, reinicia, dependendo se você coloca ali o nome de usuário, ou senha, ele reinicia novamente e você repete essas configurações, tá bom? Então, esse processo é a parte um pouco demorada. Na verdade, a parte mais demorada em si é você configurar. Depois que ele instalou, você tem que instalar, dependendo do drive que estiver faltando, você vai ter que instalar os aplicativos, vai ter que configurar os aplicativos, deixar o mais prático ou do seu jeito possível, ou mais prático para o cliente, para ele não ter que ficar configurando, talvez por falta de conhecimento, até mesmo venha a desconfigurar o aplicativo e ele vai te ligar, beleza?
bem, praticamente para concluir essa formatação. Já são 15h54 da tarde, então eu vou conectar na internet. Mais um detalhinho aqui, ó, quando você instala, geralmente ele vai instalar aqui o Skype e o OneDrive, tá? O Skype praticamente só encerrar, o OneDrive você clica no botão direito, vai em configurações, vai aqui em configurações e desmarca iniciar o OneDrive automaticamente quando eu entrar no Windows, a não ser que você utilize o OneDrive, tá? Se você não utiliza, não precisa ficar marcado, ok? Então, vamos lá, vou conectar na internet, vou escanear aqui a rede, pronto, aqui é a primeira, ok, vou digitar a senha. A primeira vez, se depender, ele vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer que seu computador fique visível na rede. Nesse caso, não apareceu. Vou abrir aqui o Firefox, o Google Chrome. Muito bem. A internet já funcionando. Aqui vou clicar aqui no relógio, no botão direito, em cima das horas. Ajustar data e horário. Aqui. E vou desmarcar aqui ajustar automaticamente por hora de verão. Pronto. Aqui, definir automaticamente. Vamos ver. Vamos marcar aqui. Pronto, já é 16h04, meu relógio está atrasado. Pronto, tudo certinho. Abriu o Google Chrome, que não abriu. Então lá. Definir como padrão? Não, porque eu selecionei o Firefox. E vou abrir aqui o Acrobat Reader, vou abrir o TeamViewer, nesse caso porque eu instalei o TeamViewer, né? Se você depende, não precisa instalar o TeamViewer, isso aqui é algo que eu instalo pelos clientes. Se precisar, Robson, uma coisa está funcionando, eu vou lá e entro em contato, não preciso ir até o local, que isso me poupa tempo, beleza? Então, eu vou atualizar aqui já o TeamViewer, eu vi o Firefox, ele já começa a atualizar automaticamente, ó, clica aqui em ajuda, acho que eu fui rápido demais aqui, ó. Para atualizar o navegador Firefox, se ele não atualizar automaticamente, clica aqui no menu, vai em ajuda, sobre o Firefox, ele já atualizou, então ele está pedindo para reiniciar para atualizar. O Google Chrome, mesma coisa, vai lá nas três bolinhas, ajuda, sobre o Google Chrome, e ele vai verificar a atualização e vai começar a baixar se não der nenhum erro. Já deu um erro. Então, dependendo, tem que fechar e abrir novamente, ou senão, se ele não atualizar dessa forma mesmo, tem que ir no site e baixar Google Chrome e download, ok? Então, o TeamViewer já está funcionando. O Firefox aqui, deixa eu ver aqui, já está tudo ok também. Vamos ver. Aqui é a primeira vez nessas novas versões do Firefox, ele me permite. Ele já está com tema preto, porque meu Windows também está com tema preto, tudo certinho, tudo funcionando. Ok. Vou fechar o Chrome novamente, vou tentar atualizar. Mas é isso, já está tudo ok, funcionando praticamente. Quero atualizar o Google Chrome. Eu acho que ele não vai permitir daquela forma. Eu vou ter que baixar um instalador e começar a instalar novamente para atualizar o Google Chrome. Acontece, tá? Acontece. Vai verificar a atualização, ocorreu, então vai ter que ser dessa forma mesmo. Então, vamos fazer download do Google Chrome. Aqui está o instalador, já baixou, vou executá-lo. Acontece, só para atrasar, né? Mas beleza. O TeamViewer está instalado, vou clicar com o botão direito. Vou fixar no menu iniciar, que é uma coisa a menos para ficar aqui na área de trabalho. O Acrobat Reader já está aberto. Você pode atualizá-lo também. Você vai em ajuda e verificar a atualização. Ele é para abrir uma tela aqui, que ele vai checar se tem alguma atualização. Se ele não abrir, igual não abriu agora, eu vou ter que ir no gerenciador de tarefas e fechar o Adobe Reader por aqui. Tá bom? Então vou finalizá-lo. Agora o Google Chrome está atualizado. Tá, tudo bonitinho. Já era. O Acrobat Reader ele continua aberto.
aqui. Agora eu vou executar o Acrobat Reader novamente. Vou clicar em ajuda, verificar a atualização. Aí ele funcionou, clica aqui em download e ele permite a atualização, beleza? Então ele demora um pouquinho, mas ele faz uma contagem aqui, ó. Se você clicar no botão direito, na barra de tarefas, você vai abrir o gerenciador de tarefas. Aqui, ó, em inicializar, você pode marcar e desmarcar os programas que você quer que inicialize com Windows. Então, por exemplo, eu não quero que o Skype inicialize junto com o Windows. Eu venho aqui, clico nele e desabilito. O Java, desabilito. O antivírus, deixo habilitado. Beleza? É simples. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial um pouco longo, praticamente falando sobre o notebook, a atualização e praticamente aí uma mini aula de formatação do sistema operacional. Ok? Aí vocês, com o tempo, vocês vão criar suas próprias rotinas, seus próprios métodos, depende de uma coisa muito mais rápida e fácil, de uma imagem que você coloca aqui, que você adapta praticamente qualquer máquina e já está tudo instalado, e beleza? Seria legal, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por assistir esse tipo de conteúdo. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.